¿Cómo están ustedes? Como ¿Todo vocês bem? estão? Bem? Esa es una buena... Si me perdonan, estoy un poquito fañosa, Me perdoa que eu sou um pouco fanha, pero yo creo que da para entender, ¿no? mas eu creio que dá para entender, não? Porque cuando el Espíritu de Dios quiere falar algo, Porque quando o Espírito de Deus quer falar algo, Él va a abrir los oídos, Ele vai abrir os ouvidos, los os olhos, olhos, el corazón para o entender. coração para entender. Esta semana aquí en Igreja Viva Essa semana aqui em Igreja Viva, han estado celebrando estávamos celebrando Acción de a Graça. ação de graças. Gracias. Y fue una maravilla estar juntos en la fazenda. Foi muito bom. Foi muito bom estar lá na chácara juntos. Y compartimos la palabra, Compartilhamos a palavra, compartimos los hermanos juntos compartilhamos juntos como irmãos en unidad. em união. Una de las cosas que Dios me ha estado falando Uma das coisas que Deus estava me falando es la actitud de una persona. Porque la actitud porque a atitude va a determinar vai determinar el o resultado resultado en todo lo que você faz, em tudo que você faz en su vida, em sua vida, tanto en su casa tanto em sua casa como el trabajo, como no trabalho, con sus com hermanos, seus irmãos, en el mundo secular, no mundo secular, en todo lo que você va a fazer. em tudo que você vai fazer. Una persona Uma pessoa puede cambiar, pode trocar, mudar, cambiar, pode ¿tocar? mudar Okay. Una situación, uma situação, mas mas un grupo de personas um grupo de pessoas puede mudar pode mudar la historia. a história. Aleluia. Entonces es muy importante Então é muito importante la actitud a atitude que você tem que você tem solo sozinho y en grupos, e em grupos, porque eso va a mover porque você só vai mover las cosas as coisas que Dios tiene determinada que Deus tem determinado para esta casa, para essa casa, allá afuera lá fora y en su casa. e em sua casa. Es muy importante, É muito importante. y yo voy a hablar también en punto de vista de cientista. E eu também vou falar em um ponto de vista de cientista. Obrigada, está muy lindo esto para una reina, Está muito bonito para uma rainha, en el cual em qual, nosotros estamos alineados al reino, quando nós estamos alinhados ao reino, que nos estamos que alineados al nós reino, estamos alinhados ao reino, en una manera vertical. em uma maneira vertical. Y es bien importante conocer eso, E é muito importante conhecer isso. que cuando tú entras en esa unción, Quando você entra nessa unção, en ese lugar de Cristo, nesse lugar de Cristo, a donde se mueven los átomos, onde se move os átomos, porque nos estamos feitos de átomos. porque nós estamos feitos de átomos. Esta unción está feita de átomos. Essa unção está feita de átomos. Esta atmósfera está feita de átomos. Essa atmosfera está feita de átomos. Y todo está en movimiento. E tudo está em movimento. Mas también hay otras cosas en movimientos en ese mismo lugar a donde você está parado. tem outras coisas em movimento nesse lugar onde você está También parado. su mente Em sua mente puede moverse rápido, pode mover-se rápido, sin fe. sem fé. También la fe Também a fé se mueve rápido. se move rápido. Hay varias cosas que se va a estar moviendo con você São várias coisas que estão se movendo com você. en la misma atmósfera. E na mesma atmosfera. Dios está en esa atmósfera. Deus está nessa atmosfera. Desde el principio de la fundación y antes. Desde o princípio da fundação e muito antes. Porque su boca Porque a sua boca lanzó palabra. lançou uma palavra. La actitud de Dios A atitude de Deus son los atributos que tenemos que tener. são os atributos que nós temos que ter. Somos santos porque Él es santo. Somos santos porque Ele é santo. Ser justo porque Él es justo. Seja justo porque Ele é justo. Entonces tenemos que tener el carácter de Dios. Então nós temos que ter o caráter de Deus. Mas si no tenemos el carácter de Dios, Mas se nós não temos o caráter de Deus, entonces la atmósfera alrededor de você então a atmosfera ao redor de você empiezan a chocar los
los átomos começa a chocar os átomos en una manera negativa. em uma maneira negativa. Los cientistas hicieron un experimento Os cientistas fizeram um experimento que tenían una máquina que tinha uma máquina que ellos falaban que iba a acontecer algo. que era uma máquina que falava que ia acontecer algo. Era un láser, una máquina de láser. Era uma máquina de laser, Mas ellos quisieron falar otra cosa. mas eles quiseram falar outra coisa. Y cuando ellos estaban falando Y que no cuando- iba a funcionar, E quando eles estavam falando que não iria funcionar, la máquina no funcionó. a máquina não funcionou. ¿Por qué? Por quê? Porque todo se mueve con la boca y lo que tú profetizas. Porque tudo se move Com a boca. com a boca Y lo que você e com profetiza. o que você profetiza. Entonces, en Então- Génesis 1, Em Gênesis 1, eu quero que você compreenda como é Jesus. eu quero que você compreenda como é Jesus. Jesús está del principio de la Biblia Jesus está no princípio da Bíblia, hasta el final de Apocalipsis. até o final em Apocalipse. En una hora Em uma hora, se puede dar la Biblia entera. se pode ler a Bíblia toda. Mas este no es un día de dar la Biblia entera. Mas esse não é um dia de ler a Bíblia toda. Pero Jesús está del principio. Mas Jesus está desde o Y princípio. él fue el arquitecto Porque ele foi o arquiteto que fundó la tierra y empezó a crear. que fundou a terra e começou a criar. Empieza a falar. Começa a falar. Comienza a falar. Sim, começa a ler. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Sigue. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Dios vio que la luz era boa. Deus viu que a luz era boa. Pero ven acá. Mas Él terminó de crear. ele terminou de criar? ¿Y por qué él dijo que era boa? E por que ele disse que era boa? ¿Por qué? Por quê? ¿Verdad? Verdade. Porque Él en todo lo que Él hace pequeño Porque tudo aquilo que ele faz pequeno o muy grande, ou muito grande, Él cree que es bom. ele crê que é bom. Y Él E ele tiene gratitud tem gratidão por todo. por tudo, En lo pequeño o pequeno y en lo grande. e o grande. Y la tierra estaba vacía, Y a- desordenada. E a terra estava vazia, desorganizada. Y cuando Él creó la luz, Quando ele criou a luz, Él dijo que era bom. ele disse que era bom. Y Él estaba satisfecho. E ele estava satisfeito. Pero sigue, ¿qué pasó después? Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto de águas. E Deus viu que ficou bom. Bom, Pai. Todavía no ha terminado Dios. Então Deus ainda não tinha terminado. ¿Cuántas veces Quantas vezes hemos recibido cosas boas de Dios, temos recebido coisas boas de mas Deus, seguimos murmurando mas seguimos murmurando. y seguimos falando que no tenemos de nada? E seguimos falando que não temos nada. ¿Cuántas mujeres aquí van a la cabeleirería? Quantas mulheres vão aqui Levanta vão ao a mão. cabeleireiro? Quantas Levanta. mulheres vão ao cabeleireiro aqui? ¿Cuántas mujeres van al cabeleireiro? Eu sou una. Muitas, ¿verdad? Muitas. ¿Y cuántas mujeres no pueden ir E quantas mulheres não podem ir? porque se le cayó el pelo por causa de quimioterapia Porque con caiu cáncer? o cabelo por causa da quimioterapia, estava com câncer. Y muchas de esas mujeres E muitas dessas mulheres tienen gratitud têm gratidão que tiene su vida. porque têm a sua vida. Dios, você, se sigue leyendo en Génesis, Se você segue lendo Gênesis, Él fala que todo es bom. ele fala que tudo é bom. Y nos tenemos que tener el mismo carácter E nós temos que ter o mesmo caráter que Dios. de Deus. Un avión avião tem instrumento tem um instrumento dentro de él dentro dele
que cuando él va a aterrizar, quando ele vai aterrissar, hay dos cosas que el avión necesita. tem duas coisas que o avião precisa. Ajá. Él tiene que tener una velocidad Ele tem que ter uma velocidade entre 150 y 180 para caer. Para 350 e 150 y 180, 180, 150, no sé cuántos son 180 kilómetros. Y kilómetros. tengo una cosa que se llama actitud, no altitud, sino actitud. E tem uma coisa chamada não altitude, mas atitude. Ese permite que el piloto Isso permite que o piloto se quede en un plano horizontal, fique em um plano horizontal, para que cuando él vaya a tirarse para la tierra, para que quando ele vá aterrissar a terra, él pueda caer bien. ele possa cair bem em pé. Mas esa actitud Mas essa atitude tiene que estar bien equilibrada. tem que estar bem equilibrada. El piloto de nos O nosso piloto es Dios. é Deus. Y tenemos que tener las apropiadas actitudes E temos que ter as apropriadas atitudes diante de Dios. diante de Deus. Igual que los pilotos cuando están dirigiendo un avión, Igual aos pilotos, quando estão dirigindo um avião, pueden caer en la tierra. podem cair na terra. Hubo un incidente Houve um incidente de un piloto de um piloto en Estados Unidos nos Estados Unidos. en el cual unos pájaros Uns pássaros, se metieron en los motores ele foi e se meteu dentro dos motores y rompieron los motores de ellos. e romperam os motores. Y el piloto tenía que tomar actitud. E o piloto teve que tomar uma atitude. Porque cuando uno se enfrenta a circunstancias, Porque quando eles enfrentam algumas circunstâncias, o cualquiera de ou nosotros, qualquer um de nós, tenemos que tomar actitud hacia esa circunstancia. temos que tomar uma atitude mediante essas Y circunstâncias. los propios atributos de Cristo. E os próprios atributos de Cristo. Porque si você toma una actitud negativa, Porque se você toma uma atitude negativa, vas a mover los átomos negativamente también. vai mover também os átomos negativamente. Y el testimonio que você va a dar E o testemunho que você vai dar no está correcto diante de los meninos, não está correto diante dos meninos, de sus de filhos, seus filhos, de la iglesia diante da igreja y de otras personas que están olhando e vocês. de outras pessoas que estão te olhando. Por eso es muy importante Por isso é muito importante que los pensamientos de você que os seus pensamentos sean controlados. sejam controlados. Los frutos del Espíritu, Os frutos do Espírito, uno de ellos control. um deles é o controle. Porque la velocidad Porque a velocidade que va a una neurona, que vai a um neurônio, una neurona, que vale um neurônio, son células en el cerebro são células do cérebro que disparan que disparam a una velocidad muy grande, a uma velocidade muito grande, que llega una transmisión que chegam a uma transmissão de millones de neuronas. de milhões de neurônios. Cuando você deixa que ese pensamiento Quando você deixa que esse pensamento se transmite, se transmite, él va a convertirse en algo físico. se transmita e vai acontecer alguma coisa física. No, va a ser físico en la Vai persona. ser físico na pessoa. Porque você deixou esse pensamento, Porque você deixou esse pensamento, essa negatividade, essa negatividade, entrar en sus células. entrar em suas células. Las células de vocês As suas células están vivas, estão vivas, están con energía, estão com energia, transmite energía. transmitem energia. Porque Dios cuando sopló vida Porque quando Deus soprou a vida en su cuerpo, em seu corpo, você está vivo. você está vivo. Cuando você lê a palavra, Quando você lê a palavra está viva. a palavra está viva. Entra en los osos, Entra nos ossos, cambia las células, muda as células, muda los músculos, muda os músculos, muda el cerebro, muda o cérebro, muda la enfermedad, muda a enfermidade, muda todo lo que tiene você muda tudo aquilo que tem em y você saca todo lo e negativo. tira tudo de negativo. Y tiene que salir. E tem que sair. Pero si você dá lugar Mas se você dá lugar a que se penetre en la célula, a esses, que penetre ese negativo en la célula, essa negatividade penetra as células, por eso las células cambian por isso as células mudam y se torzan e se torcem. y algunas veces se convierten en cáncer.
E algumas vezes se convertem em câncer. otras en artritis, Outras em artrites. en muchas otras cosas. E muitas outras coisas. No siempre es el caso. Não sempre o caso. Y yo no le pregunto a Dios como médico, Eu às vezes me pergunto a Deus como médica. ¿por qué? Por quê? Porque yo creo en todo lo que Él hace. Porque eu creio em tudo aquilo que Ele faz. Y yo soy representante aquí de Dios Eu sou representante aqui de Deus. y tengo que respaldar su palabra. E eu tenho que respaldar a sua palavra. Yo no puedo preguntar por qué. Eu não posso perguntar o porquê. El que vive preguntando por qué Aquele que vive perguntando por quê tiene dúvida tem dúvida de la palabra. da palavra. ¿Você está entendiendo hasta ahora? Você está entendendo até agora? ¿Você tem el video? Você tem o vídeo? Jason. Voy a enseñar el video del avión Vou colocar aqui o vídeo do avião que aconteció que aconteceu de lo que yo falei. do que eu falei. Para que você vea Para que você veja el carácter, o caráter, las actitudes a atitude que uno tiene que tener que você tem que ter detrás de una circunstancia. de trás de uma circunstância. Eso es cuando ellos estaban en la torre antes de salir Isso é quando eles del estavam aeropuerto. na torre antes de sair. Estaban en preparación Estavam em preparação, sin pensar lo que iba a acontecer. sem pensar naquilo que ia acontecer. Estaban las azafatas sentadas As aeromoças estavam sentadas y los pilotos estaban en e preparación. os pilotos estavam em preparação. El avión está preparándose para subir O avião está se preparando para subir. y aquí están los pilotos falando sobre todos los instrumentos. E aqui estão os pilotos falando sobre todos Aquí os también instrumentos. están los instrumentos bíblicos, E aqui também estão os instrumentos bíblicos. porque la Biblia nos da el guía Porque a Bíblia nos dá um guia de cómo dirigir una circunstancia. de como dirigir uma circunstância. Ellos no sabían lo que iban a acontecer Eles não sabiam o que ia acontecer. y el avión subía. Y el avión ¿Cuántas subía? veces en nuestras vidas Quantas vezes em nossa vida acontece algo de repente? acontece algo de repente? Él va subiendo, Ele vai subindo cogiendo velocidad com muita velocidade. y piensa que todo está bien. Esto es en Nueva York. Eles pensam que estão bem, estão em Nova York. Esto es New York. New York, sim, é Nova Ajá. York. Y ese es el río embaixo de Hudson. E esse é o rio que está por debaixo do avião. Todo está bien hasta este momento. Até aqui está tudo bem até esse momento. Y ahora él olha. Agora ele olha. Primero la ciudad que fala que todo está muy lindo. Primeiro ele fala da cidade, que Esa tudo es la está muito ciudad de lindo. Nueva York. Essa é a cidade de Nova York. Estos son los pilotos. Es el piloto y copiloto. El otro Piloto e copiloto. es el piloto, copiloto. Ahora vienen unos pájaros Agora vem os pássaros. y se meten en los E motores se metem nos motores y rompen los dos motores e completo. quebram os dois motores. Motores. Eso aconteció en el año 2009. Isso aconteceu no ano de 2009. Habían 155 pasajeros. Havia 155 passageiros. Ellos tenían que tomar una actitud Ele tinha que tomar uma atitude calmada, bem calma, paciente, bem paciente, con seguridad com segurança de lo que estaba pasando. do que estava passando. Las azafatas todavía no sabían nada. Mas as aeromoças não sabiam de nada. En ese momento él empieza a hablar con la torre, E esse momento ele começa a falar com a torre, que entraron los pájaros que veio os pássaros y no tienen equilibrio ninguno. e que não tinha equilíbrio nenhum. Se fueron las luces y la electricidad A luz se foi y él tenía que poner la electricidad de emergencia. e ele teve que colocar a energia de emergência. Él estaba calmado todo este tiempo, Ele estava muito calmo em todo esse momento, con seguridad de que él tenía que pensar en una solución. com a segurança que ele tinha que pensar em alguma solução. Cuando você tiene una circunstancia, Quando você tem uma circunstância, você tem que poner el joelho en un chão você tem que colocar o joelho no chão y pedir a e Dios pedir a Deus que le dé un guía, que te dê um guia,
una solución, uma solução, un diseño, um desenho, una estrategia. uma estratégia. Aquí él está en comunicación con la torre Que ele está em comunicação com a torre y los controladores, e os controladores en el cual empieza a falar que él no tiene motor. começam a falar que ele não tem motor. Ellos empiezan a falar entre ellos, Eles começam a falar entre eles, buscando solución. buscando alguma solução. Mas todo el tiempo, Mas todo o tempo él pierde altitud ele perde altitude. y él no puede encontrar otra pista para lanzar Ele não pode encontrar outra pista para porque testar, está muy longe porque está muito longe. y está perdiendo altitud. Ele está perdendo a altitude. Pero la actitud de él Mas a atitude dele es bien calmada é bem calma, porque él está seguro porque ele está seguro, que hay una solución. porque há uma solução. Cuando a él le entrevistaron, Quando ele é entrevistado, él faló que él estaba pensando la solución que ele estava pensando em uma solução. y los 155 pasajeros. E os 155 passageiros, Ellos empiezan a tratar de buscarle solución para otro aeropuerto, eles começam a pensar em uma outra solução no mas aeroporto. él no puede llegar a esos otros aeropuertos. Mas ele não consegue chegar nesses outros Ellos están aeroportos. preocupados. Eles estão preocupados. Él sigue con paciencia Ele segue com paciência. y dijo, creo que tengo que bajar en el río de Hudson. Ele fala que tem que baixar no rio de Hudson. Y ellos empiezan a falar que vaya a otro aeropuerto, E eles começam a falar, vai em outro aeroporto. mas él fala, no puedo. Mas ele fala, eu não posso. Creo que tengo que lanzarme Eu al río. creio que eu tenho que me lançar no rio. Algunas veces, Algumas vezes, o muchas veces, ou muitas vezes, Dios nos dice que tenemos que lanzarnos al río de él, Deus nos fala para nos lançarmos no rio dele. de aguas vivas, De águas vivas, de agua de poder, de águas de poder, que cambian las cosas, que muda as coisas, que hay transformación, que há transformação, que hay cambio, que há mudança, que hay movimiento, que há movimento, que todo es bueno para él, que tudo é bom para ele. porque todo es bom para él. Porque tudo é bom para ele. Toda circunstancia tira para el bon. Todas as circunstâncias são No para hay o bom. nada imposible para Dios. Nada é impossível para Deus. No había nada imposible para ellos tampoco. Não há nada impossível para ele tampouco. Él sigue con seguridad. Ele segue com segurança. Sus actitudes Suas atitudes son buenas. são boas. Él no se pone nervioso. Ele não está nervoso. Él se pone con tranquilidad. Ele está com tranquilidade. Pero cuántas personas de nosotros nos ponemos nerviosos, Mas quantas pessoas de nós estamos nervosas, con ansiedad. com ansiedade? We're going to end up in the Hudson. Él le pregunta a su copiloto, ¿você tem alguna idea? Y él fala, no Ele tengo pergunta nada. para o copiloto, você tem alguma ideia? E ele fala, não tem Él nada. sigue colocando el avión en posición. Ele segue colocando o avião em posição. La actitud horizontal es maravillosa. Él coloca el avión a donde tiene que estar. E a altitude coloca o avião onde ele tem que estar. Pero sin embargo, la actitud de nosotros horizontal con Dios. E essas atitudes quando são horizontais com Deus. Porque el que está como piloto en la vida de nos Porque está como um piloto em nossas vidas. es Dios, es É Jesucristo. Deus, é Jesus Cristo. Él no va a dejar que você se ahogue en agua. Ele não vai deixar que você se afogue em água. Él va a levantar de las aguas. Ele vai levantar as águas. Así como sacó el povo de Egipto. Assim como ele tirou o povo do Egito. Así los ha sacado vocês y sigue sacando de Egipto a vocês. Assim como ele tira você e segue tirando você do Egito. Hay que tener gratitud. Você tem que gerar gratidão. Ahí va bajando él en el Aí Hudson ele River. vai abaixando. Y él va con lentitud y él va con seguridad. E ele vai com atitude, com segurança. Cuando nosotros estamos con Dios tenemos que tener toda seguridad. Ahí Quando él nós cayó. estamos com Deus, nós temos que ter toda a segurança. E aí ele caiu. Ahí cayó en el agua. E ele caiu na água. Eso fue un momento bien fuerte. Esse foi um momento muito forte. Pero nosotros hemos pasado por momentos Mas fuertes. nós temos passado por momentos fortes. Y mucho más grandes que estos. E muito maiores do que isso. Sin embargo, tenemos vida. Mas mesmo assim nós temos vida. Estamos respirando. Estamos respirando. Ellos ahí estaban callados, pero tranquilos. Eles aí estavam caídos, mas Pero estavam todavía tranquilos. tenían que pensar lo que tenían que hacer. Porque eles tinham que pensar o que tinham que fazer.
Hay otro más que al final você vê. Podemos parar aqui, eu creo que el otro está bien. Pode parar aqui, que tá bom. Sí. Después salen las personas a las asas, Depois saem as pessoas pelas asas, esperando por un rescate. esperando por um resgate. Y vienen los barcos E vêm os barcos y resgatan al povo. e resgatam o povo. No murió nadie, Não morreu ninguém. ninguno de los 155 Nenhum dos 155 murieron. morreram. Y cuando le preguntaron al piloto E quando perguntaram ao piloto, que cuando él pudo descansar, quando ele pôde descansar, dice que cuando estuvo en el hospital disse que quando ele estava no hospital y vinieron con la noticia e deram a notícia que los 155 que sobrevivieron, os 155 dice sobreviveram, que sintió un alivio. ele sentiu um alívio. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido Quantos de nós não temos recebido noticias malas, notícias? Quantas de nós temos recebido notícias ruins ruins en la vida de nosotros? na vida de nós? Sin nas nossas embargo, vidas? todavía estamos aquí Mas mesmo assim nós estamos aqui compartiendo, compartilhando. ¿verdad? Significa que las actitudes de vocês Significa que as suas atitudes são bons. são boas. E Deus fala, todo está bom. E Deus fala, tudo está bom. Eu queria demonstrar esse vídeo Eu queria mostrar esse vídeo, porque piensa que muchas veces nosotros nos encontramos así. porque muitas vezes nós nos encontramos assim. Sin embargo, en la palabra de Dios Na palavra de Deus, fala cuáles son las actitudes que tenemos que tener. fala quais são as atitudes que nós temos que ter. Vocês conocen a Gálatas Vocês conhecem Gálatas 5, 22 a 23, 5 a 22, de 22 ao 23, que son los frutos del que Espíritu: são os frutos do Espírito. paciencia, Paciência, amor, benignidade, gozo, alegria, controle, ¿verdad? Templanza, temperança, mansedumbre. mansidão. Esa es bondad. E a bondade. Porque las actitudes de los líderes Porque as atitudes dos líderes tienen que ser así. têm que ser assim. Y tienen que caminar con toda seguridad E tem que caminhar com toda segurança. que Dios es el Señor de los ejércitos, Porque Deus é o Deus dos exércitos. Que está o Senhor diante de dos você. exércitos está diante de você. en todas las circunstancias, Todas as circunstâncias. en todo lo que Em hacemos, tudo que fazemos. porque Él está oleando. Porque Ele está olhando. Él está oleando todo lo que estamos pasando. Ele está olhando tudo aquilo que nós estamos Él está passando. escuchando todo lo que estamos Ele falando. está escutando tudo aquilo que nós estamos falando. Y Dios fala, E Deus fala. todo está bom. Tudo está bom. Así como Él faló de los principios Assim como Ele falou no princípio, en Génesis, em Gênesis. también cuando nos creó, Também quando Deus criou. Él otra vez quiere esa relación con vocês. Ele outra vez quer essa relação com você. Que Él fala, todo está bom. Que Ele fala, tudo está bom. Es bien importante É muito importante mantener las actitudes. manter as atitudes. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, Quando Moisés tirou o povo do Egito, ellos empezaron a murmurar. eles começaram a murmurar. Y cuando los 12 espías E quando os 12 espias voltaron de la tierra de Canaán, voltaram da terra de Canaã, ellos empezaron a murmurar y a llorar eles começaram a murmurar e a chorar, de que habían gigantes. dizendo que havia gigantes. Sin embargo, Sim. No entanto, ellos tenían un espíritu de excelencia. eles tinham um espírito de excelência. Porque Caleb Porque Caleb tenía un espíritu superior. tinha um espírito superior. En Números 14, 24, Em Números 14, 24, fala. fala Ah. assim. ¿Estamos bien hasta ahora? Estamos bem até agora? Números 14, Números 14, 24. 24. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Él tenía un espíritu superior. Ele tinha um espírito superior. Y él veía el pueblo que estaba murmurando. Ele via o povo que estava murmurando.
Aunque você enfrente gigantes Mesmo que você enfrente gigantes o cualquier situación en la vida, ou qualquer situação na sua vida, você debe solamente alabar a Dios você deve somente adorar a Deus todo el tiempo, todo o tempo, porque você não saiba porque você não sabe el por qué Él está deixando que isso aconteça. o porquê que Ele está deixando que isso aconteça. Quando você está subindo uma montanha Quando você está subindo uma montanha bem alta, bem alta, é bastante difícil é muito difícil. subindo. Subindo, Você mira para os lados, você vira para os lados, mira para encima. olha para cima. Todavía me falta muito, Mas mesmo assim me falta muito. mas vou a seguir. Vou seguir. E você sigue subindo essa montanha Você segue essa montanha e mira para baixo. e vira para baixo. Não puedo bajar porque está muito longe. Não posso mais baixar porque está longe. Não puedo ir para os lados porque há muitas pedras, Não posso ir para rocas. os lados porque tem muitas pedras. Tenho que subir subindo. Eu tenho que seguir subindo. E créame, isso não é fácil, subir uma montanha. E creia, não é fácil subir uma Vai montanha. faltar o aire, Vai faltar ar, aire. o ar. Vai ter dúvida Vai ter dúvida que não vai chegar. que você não vai chegar. Não pode regressar Você não pode voltar porque aí não há nada porque ali não tem nada. embaixo, Nada embaixo. sino que tiene que subir. Então você tem que subir. Pero Deus vai dar a força Mas Deus dá a força para subir. para subir. E quando você chega em cima, Quando você chega em cima, há uma coisa muito extraordinária. há uma coisa muito extraordinária. Você vai ter uma vista Você vai ver uma vista Panorâmica. Vai ter uma vista panorâmica. e você vai a mirar de E longe você vai olhar de longe toda a terra. toda a terra. E aí é aonde Deus quer levar a vocês. E aí é onde Deus quer te levar. A essa punta da A montanha. esse cume do monte. ¿Quién subirá al monte Quem con su- Jehová? Quem subirá ao monte com Jeová? ¿Quién es esa persona que sube con Dios al monte? Quem é essa pessoa que sobe a montanha com Deus? ¿Quién es esa persona que va a estar al lado de Jesús? Quem é essa pessoa que vai estar do lado de Jesus? Cuando Jesús fala, Quando Jesus fala, eu quiero un soldado al lado de mí. eu quero um soldado ao meu lado. Aunque esté pasando lo que esté pasando, Mesmo que esteja passando por que esteja passando, aunque esté llorando, esteja aunque chorando, esté llorando, mesmo que esteja chorando, mas él va a entrar a la tierra prometida. mas ele vai entrar na terra prometida. Porque esa persona tiene que tener un espíritu excelente, Porque essa pessoa tem que ter um espírito un excelente, espíritu superior, um espírito superior, donde no tiene temor onde não tem temor de nada, de nada, y él está dispuesto e ele está disposto a entrar con Jesús a entrar com Jesus a esos lugares a esses lugares a donde más nadie quiere entrar. onde mais ninguém quer entrar. ¿Quién va a subir al monte con Jesús? Quem vai subir ao monte com Jesus? Aquellos que tienen los óleos Aqueles que têm os olhos alzados alçados al céu. aos céus. Ese es el que va a subir. Esses que vão subir. Ese es el que va a poseer la tierra. Esses que vão possuir a terra. Porque yo digo ahora, Porque ele disse agora, como Caleb y Josué, como Caleb e que Josué, pasaron el Jordán que passaram o Jordão y no pensaron dos veces e não pensaram duas vezes y dejaron al jefe atrás, Moisés, que no pudo pasar. e deixaram para trás Moisés que não Pero pôde ellos ir. siguieron con la fuerza Mas de eles Jehová, seguiram com força de Jeová, sabiendo que Jehová estaba con ellos. sabendo que Jeová estava com eles. Iba a cruzar el Jordán con ellos. E vai cruzar o Jordão com eles. Iban a esa tierra prometida. E vão para a terra prometida. ¿Quién aquí va a subir al monte con Jehová? Quem aqui vai subir um monte com Jeová? Aquellos valientes que no tienen miedo. Aqueles valentes que não têm medo. Aquellos que tienen una actitud Aqueles que têm uma atitude superior y excelente. superior e excelente. Que no murmuran como el pueblo de Dios. Que não murmuram como o povo de Deus. Más de la mitad de las personas Mais da metade das pessoas murieron por serpientes. morreram por serpentes. Y Jehová faló, ¿cómo este pueblo me hace eso a mí? E Jeová fala, como é que esse povo faz isso comigo? Que yo los saqué de Egipto. Eu tiro eles do Egito. Yo los saqué del infierno. Eu tiro eles do inferno. ¿Cómo ellos van a hacer así conmigo? Como que eles fazem isso comigo? Y Moisés rogó, E Moisés rogou, clamó, clamou,
que no hiciera nada ese pueblo. que não fizesse nada com esse Pero povo. ya Dios estaba harto Mas Deus já estava altivo de ese pueblo. com esse povo. Y esa generación, muchos de ellos no vieron la tierra poseída. Muitos dessa geração não viram a terra prometida. ¿Cuántos aquí quieren ver esa tierra prometida en su vida? Quantos querem ver essa terra prometida em sua vida? ¿Cuáles quieren cruzar el Jordán con Jesús? Quantos querem cruzar o Jordão com Jesus? En estos tiempos, Neste tempo, Dios está buscando una y grupos de personas Deus está procurando dentro do grupo dessas pessoas para mudar la historia. para mudar a história. Aquí en Gama, Aqui no Novo Gama, en Brasilia, em Brasília, ¿cuántos son valientes en este povo? quantos são valentes dentro desse ¿Cuántos povo? no tienen miedo para seguir adelante? Quantos não têm medo para seguir adiante? Porque Dios está buscando hombres Porque Deus está buscando homens y mujeres e mulheres maduras maduras en el espíritu, no espírito, con fuerza com força para seguir adelante. para seguir adiante. Porque Él va a abrir puertas. Porque nada importa. Él va a abrir puertas en su vida. Porque Ele vai abrir portas En em el sua nombre vida. de Jesús. No nome de Jesus. Estos son tiempos buenos. Esses são tempos. Aunque você piense que no. Mesmo que você pense que não. Estos son tiempos buenos. Esses são tempos bons. Porque Dios en Génesis Porque Deus em Gênesis chamou, aunque estuviera por la mitad la creación, quando Ele estava fazendo a criação, que todo estaba que bueno. tudo estava bom. Entonces de la boca de nosotros Então na nossa tiene que boca falar temos que falar que todo está bom. que tudo está bom. Y você va a ver E você vai ver cómo va a haber cambio en su vida. como vai mudar a sua vida. Cómo va a haber movimiento hacia Como vai adelante. haver movimentos para frente, para adiante. Perseverancia. Perseverança. Por fe. Por fé. No por impulso. Não por impulso. No por aptitud. Não por atitude. Porque você se cree inteligente. Porque você pensa que é inteligente. No por desesperación. Não por desespero. Porque los tres se mueven al mismo tiempo. Porque os três se movem no mesmo tempo. So, ¿cuál de los tres você va a mover más rápido? Qual dos três você vai mover mais rápido? ¿La fe? A fé, ¿El impulso? o impulso? ¿Qué va a hacer você O que vai fazer você? O que en você su vai vida? fazer na sua Tiene vida? que haber decisión Tem que haver decisão para que el movimiento para que o movimento esté alineado con el reino, esteja guiado, alinhado com o Rei, con la visión de Dios com a visão de Deus para su pueblo escogido. para o seu povo Porque escolhido. estamos en los últimos tiempos Porque nós estamos nos últimos tempos, en el cual está levantando el remanente. quando está levantando os Y remanescentes. yo quiero ser parte de ese E remanente. eu quero fazer parte desse remanescente. ¿Quién subirá el monte con Quem Jesús? vai subir o monte com Jesus? El curso de la historia va a cambiar aquí en Gama. O curso da história vai mudar aqui no Novo Gama. El destino va a mudarse aquí en Gama. O destino vai mudar aqui no Novo Gama. Porque aquí hay hombres y mujeres Porque aqui há homens e mulheres preparados para marchar. preparados para marchar. Y Dios está oleando eso. E Deus está olhando isso. ¿Qué actitud você va a tener Que atitude você vai ter como el piloto del avión? como piloto do avião? ¿Cuál es su actitud contra las circunstancias hoy en día? Qual é a sua atitude com as circunstâncias de hoje em dia? ¿Son negativas São o negativas son positivas? ou são positivas? Si você sigue negativo, Se você segue negativo, la nueva generación va a seguir negativa. a nova geração vai seguir negativa. Pero si você sigue positivo, Mas se você segue positivo, con los atributos de Dios, com os atributos de Deus, entonces la generación se va a levantar então a geração vai levantar como los nuevos soldados de Dios. como os novos soldados de Deus. Dios, hoy yo no falé todo lo que yo estaba escrito. Hoje eu não falo tudo aquilo que está escrito Porque aqui, el que dirige la orquesta, porque ele el que disse, dirige la orquesta, porque aquele que dirige aqui está, el que dirige el avión, é aquele que dirige el o que avião, dirige el volante de mi carro, aquele que dirige o volante do meu es carro, Jesucristo. é Jesus Cristo. ¿Quién subirá al monte de Jesús? Quem subirá ao monte de Jesus? Yo quiero que empiecen a adorar a Dios. Vamos começar a adorar a Deus. Y vamos, E vamos. si hay algunos de ustedes que tienen que pedir perdón, Se tem algum de vocês que quer pedir perdão,
Porque han tenido circunstancias fuertes. porque tem tido circunstâncias fortes. Mi hermana nació con pausa cerebral. Minha irmã nasceu com paralisia cerebral. Você escutou a ela. Você escutou a ela. Sin embargo, ella es una guerrera E no entanto, ela é uma guerreira de Dios. de Deus. Ella sigue adiante Ela segue adiante con la cabeza levantada. com a cabeça erguida. No importa el rechazo. Não importa a rejeição. No importa lo que está pasando. Não importa aquilo que você está passando. Porque Dios fala que todo es Porque bom. Deus fala que tudo é bom. En esa circunstancia ahora, Nessa circunstância agora, você vai falar todo está bom. você vai falar tudo está bom. Y entrégale a Dios. E entregar a Deus. Y pide perdón. E pedir perdão. Si você no tienes los carácter o atributo de Dios. Se você não tem os caráteres e os atributos de Deus. Porque tenemos que tener gratidão Porque você tem que ter gratidão por las cosas pequeñas pelas coisas pequenas que Dios ha feito que Deus tem feito. por vocês hasta este punto. Porque pelas coisas que Deus tem feito até Pero agora. ahora Dios va a hacer un desafío. E agora Deus vai fazer um desafio. Você chegou hasta este punto. Você chegou até esse ponto. Pero ahora você está dispuesto a subir el monte con Mas agora Jehová. você está disposto a subir o monte com Jeová? Vamos a cambiar las actitudes Vamos mudar as atitudes. y vamos a entregar a Dios todo. E vamos entregar a Deus tudo. Todo. Tudo. Todo a Jesucristo. Tudo a Jesus Cristo. Porque todo está bom. Porque tudo está bom.